Muito bom dia, povo de Deus, paz seja convosco, é o que deseja o seu amigo missionário Pastor Ivan, o mensageiro da paz. Bom dia para você de perto, bom dia para você de longe, Trago nessa manhã uma mensagem da parte de Deus para os nossos corações. Olha, eu acabei agora de fazer a oração matutina aqui no templo da nossa Igreja Mundial da Paz do Brasil, em Abreu e Lima. Então, terminei agora a minha oração matutina e eu estou agora com uma mensagem da parte de Deus para o seu coração. Nós vamos fazer uma leitura no Evangelho de Mateus. Vamos falar um pouco acerca da oração. Mateus capítulo 6 e o verso 5. Mateus 6 e o verso 5. Vai dizer o seguinte: e quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra nos teus aposentos, fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que vê o que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Olha que maravilha, né? O verso 7, orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Quero, nessa manhã, desejar que a paz, que excede todo o entendimento, possa estar nos vossos corações. E dizer para vocês que o evangelho que nós estamos lendo se encontra no livro de Mateus, é o evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 6. Mateus, o nome Mateus, ele carrega o verdadeiro nome de Deus, né? A palavra Mateus, o vocábulo Mateus, quer dizer presente de Deus. Mateus, ele foi um funcionário público, ele trabalhou na alfândega, né, inspecionava as bagagens, né, de mercadoria e cobrava taxas por isso. Por que eu digo que o nome Mateus, ele carrega o nome de Deus? Porque no hebraico, o nome Mateus é Matiyahu, e agora supostamente, segundo estudos mais recentes, revela que o suposto nome de Deus provavelmente é Yahu ou Ial, ou Iah, que é uma abreviação de Yahu. Me perdoe esses barulhos, porque eu estou gravando assim ao vivo e nós vamos assim, a gente posta assim mesmo ao vivo, então me perdoe os barulhos que vocês possam ouvir aí, tá bom? Então, a palavra que a gente utiliza muito no Evangelho, nos cultos, aleluia, ela tem também a abreviação do nome Ial ou Yahu. Glória a Deus por isso, né? Então, nós vamos ver que Mateus no grego já muda, na transliteração Mataios, né? Mataios. Porém, no hebraico, que é onde nós devemos falar nesta manhã, é Matiyahu. O Yahu, que está também
em Jeremias, Irmiyahu, o nome de Jeremias em hebraico, também leva o nome de Deus, né? Isaías, Ishayahu, também leva o nome de Deus em hebraico, suposto nome de Deus. Também Jerusalém, Yerushalayim, o nome de Jerusalém em hebraico, Yerushalayim. Então imagina que o suposto nome de Deus é esse, beleza. Mateus, ele foi, como eu já bem disse, um trabalhador que era um funcionário público, trabalhava na alfândega, inspecionava bagagem, cobrava taxas das mercadorias e também ele era conhecido como Levi. E Jesus, ele escolhe Mateus. Mateus, ele é diferente de Lucas. Mateus, porque os evangelhos mais conhecidos são o evangelho de Mateus e Lucas. Os pregadores só pregam mais dentro. Nós temos 4 que são chamados evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas geralmente a gente só prefere mais pregar sobre o livro de Mateus ou em Lucas. Só que Lucas e Mateus às vezes divergem um pouco. E quando isso acontece, você deve levar em consideração que Mateus, ele é testemunha ocular do que Jesus fez, ele viu de perto, ele seguiu Jesus, ele foi escolhido diretamente por Jesus, chamamos de testemunhas oculares. Já Lucas não. Lucas foi um médico, doutor grego, que conheceu Jesus através do apóstolo Paulo, foi discípulo do apóstolo Paulo. E Marcos, se não me falha a memória, é discípulo de Pedro. Então nós só temos aqui Mateus e João, que foram discípulos diretos de Jesus. É bom salientar isso. Então nós vamos levar em conta que Lucas, como ele diz no capítulo 1 de Lucas, e o verso 1, que ele foi apurar os fatos do que ocorreu entre nós. Quando ele diz nós no plural, está dizendo a igreja, não é? Nos tempos de Cristo. Então, ele foi ouvir conversa de um, ouvir conversa de outro, aí às vezes há uma mudançazinha. Por exemplo, vou dar um exemplo, quando a Bíblia diz, fala sobre o cego, a cura do cego, num evangelho, cita que Jesus ia entrando na cidade de Jericó, e no outro diz que Jesus ia saindo. Ora, são 2 pontos diferentes, são 2 extremos, não é? Então, agora, Lucas está citando num ponto de vista e Mateus está citando no outro ponto de vista, levando em consideração que tinha 2 Jericó, 2 cidades de Jericó, a cidade nova e a cidade velha. Então, um diz que Jesus ia saindo, provavelmente saindo da nova e entrando na velha. Outro diz que Jesus ia entrando. Então, não há uma convergência aí. O que está aí é, na verdade, pontos de vista diferentes. Que a Bíblia, ela não erra nessas coisas. Muitas das vezes é mal compreensão da gente. A gente não consegue compreender porque não procuramos entender a história por trás da Bíblia. Quando procuramos entender a história por trás da Bíblia, aí tudo faz sentido. Mas nós estamos falando acerca da oração. E o Mateus, ele deixa registrado essa passagem a partir do verso 5. Quando vocês orarem, não orem feitos os hipócritas. Os hipócritas, que para você que de repente não conhece, a hipocrisia foi o maior pecado que Jesus combateu no Novo Testamento. No Novo Testamento, no início, nós não tínhamos tanto problema com idolatria. Viemos ter depois que a igreja ela se expandiu, ela foi para a Grécia, para a Ásia,
Aí começaram alguns problemas querendo entrar na igreja, alguns costumes pagãos. Mas no princípio, o grande pecado que Jesus combatia era a hipocrisia, pois as pessoas se alegravam em orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistas pelos homens, para que os homens, sabe, o elogiassem, o aplaudissem, ó como ele é religioso, como ela é religiosa. Mas Jesus nos dá uma grande orientação. Ele diz no verso 6, mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e o teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Que eu costumo dizer que na nossa casa nós temos um templo, sabe? A nossa casa também é casa de Deus, ou deveria ser casa de Deus. Sei que muitas casas estão perturbadas por espíritos obsessores, não é? Mas nós devemos transformar a nossa casa também em casa de Deus. E o nosso quarto será o altar de Deus para as nossas orações. O altar. É interessante que o lugar de se orar biblicamente não é na sala, não é na cozinha, não é no banheiro, não é no quintal, não é no terreiro da frente, mas o lugar de orar, Jesus fala especificamente, entra no teu quarto, fecha as tuas portas e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Então, o seu quarto é um altar de Deus, meu amigo, aonde você deve reverenciá-lo, respeitá-lo. O altar é lugar de koinonia, a palavra grega para comunhão, amor. Sabe, uma igreja com o altar desordenado, quando digo desordenado, eu digo com as pessoas que se encontram no altar em pecados. Como será esta igreja? Como será esta igreja? Todo o andamento dela, isso eu não estou falando em volumes, porque às vezes as pessoas medem a igreja em volume. A igreja é uma bênção, que é aquela igreja cheia, lotada, mas também só vive de festa, irmão. Bota bolo todo dia para ver se não vai dar todo dia um monte de gente. Faz festa, faz movimento. Vai dar amor porque o povo está vaidoso, está na vaidade. O pessoal quer viver de vaidade. Não querem ir para a igreja simplesmente porque é um diácono que vai pregar. Ah, não vou não, só vou quando o pastor for pregar. Ou quando o pastor trouxer alguém diferente. Quero ouvir coisa diferente, eu quero ver coisa diferente. Vaidade. Vaidade. Então as igrejas estão vivendo só de festividades porque elas sabem que elas têm que dar o que o povo quer e não tem que ser assim. Não tem que ser assim. As pessoas têm que aprender a vir ao templo, à congregação, para aprender do Senhor, para ouvir o Senhor, independentemente de quem seja o pregador. Independentemente se a igreja vai estar cheia ou não, você vai vir para ouvir a instrução do Rei, do Eterno, do Criador. Esse é o objetivo de você vir à congregação, ouvir a instrução, levar a instrução para a tua casa, para você viver debaixo dessa instrução e juntamente com ela debaixo das ricas bênçãos de Deus. Então, um altar desconcertado não vai haver embaixo. Pode haver gritaria, pode haver muito falar em línguas, e até os demônios falam em línguas. Uma certa feita eu estava pregando aqui, uma criança começou a falar em línguas, eu me calei, deixei e pensei que Deus o queria usá-lo. Ele fez isso por várias vezes, até que o Espírito de Deus me inquietou, e eu chamei ele à frente. Quando ele veio à frente, eu coloquei a mão na cabeça dele e disse: se é Deus, continua. Se é demônio, cai por terra. E caiu por terra. Então, meus amados irmãos, pasme.
Não se iluda. O demônio também fala em língua, dá a visão, da revelação verdadeira. Pedro disse que ele vive ao nosso redor, bramando como um leão, tentando uma brecha, procurando uma brecha para tragar as nossas almas. Então ele vê se você chorou, se brigou com teu marido, se você está bem, o que você está fazendo de errado. E ele pode utilizar os vasos dele para dizer isso para você, e você vai chorar, Deus. Nem sempre, porque é a verdade que o vaso está falando, quer dizer que é Deus que está usando, não. Não se iludam. Orem, vigiem e busquem discernimento do Espírito para entender essas coisas. Às vezes a igreja está cheia, porque os pastores estão dando o que o povo quer e estão fazendo a vontade do povo. Mas eu me pergunto, será que realmente é como existe esse adágio popular, que a voz do povo é a voz de Deus? Será que também podemos modificar um povo, que a vontade do povo, da maioria, é a vontade de Deus? Então estão dando o que as pessoas querem. Chave de carro, prosperidade, cura. Já vi tantos dizer assim, oh, Deus está mandando te dizer que tu vai ser curada, e a pessoa morrer. Porque falam o que as pessoas querem ouvir, a igreja cheia, mas na igreja onde o caminho é estreito, a Bíblia diz que poucos são os que entram por ele. A Bíblia diz que largo e espaçoso é o caminho que leva para a perdição. É multidão, cuidado, vigia na terra. Igreja do caminho largo será sempre igreja superlotada, mas igrejas do caminho estreito que ensinam a palavra de Deus na sua íntegra, o caminho é estreito, poucos são os que entram por ela. Estou te dizendo aqui que assim como se no altar da congregação não tiver comunhão com Deus, a igreja não vai bem, não tem milagre, não tem paz. É uma igreja cheia de contenda, cheia de confusão. É uma igreja onde as pessoas não se amam do mesmo jeito numa casa. Se no quarto não tiver comunhão, não tiver amor, não tiver respeito, não tiver verdade entre aquele casal que são as duas colunas da casa, a casa será desmoronada. Jesus disse, se uma casa estiver dividida entre si, como subsistirá? Tem que haver koinonia, tem que haver comunhão. Então, transforme já o teu quarto num grande altar de Deus. Quando entrar no teu quarto, ora, faça o seu papel, você é sacerdote do seu quarto, sacerdotisa do seu quarto. Tem uma missão para você fazer. Cumpra com essa missão. Honre a sua esposa, honre o seu esposo. Ame sua esposa, ame o seu esposo. Se entregue para ela, se entregue para ele. Viva, tenha comunhão. Porque com certeza toda a tua casa será abençoada. Nessa manhã de consagração, queridos, eu quero desde já agradecer a Deus por essa mensagem e dizer para você que vai assistir esse meu vídeo, se inscreve no meu canal, Erivan Ramos, tá bom? Se inscreve no meu canal, vou mandar aí o link aí para alguns amigos meus nas redes sociais, vai lá, dá um like, se inscreve, nos ajuda a levar mais palavras como essa adiante, porque as pessoas pensam que o lugar de orar é só a igreja. Jesus disse, casa de meu pai será chamada casa de oração, mas também Jesus disse que o quarto da tua casa também é um lugar de oração, tá bom? E eu tenho a ousadia do Espírito dizer que você deve orar mais dentro do teu quarto do que na própria congregação. Disso depende todas as ricas bênçãos de Deus.
Fiquem na paz, meus amados. Faça-nos uma visita na Igreja Mundial da Paz do Brasil, em Fosfato, Abreu Lima, Avenida Transamazônica, número 999. E você era o nosso convidado especial. E se inscreve no meu canal, dá um like, ativa o sininho. Sempre estamos postando vídeos como esse. Deus abençoe você e até a próxima.